Anastasia, eu queria primeiro ponderar que, sendo o tema tão amplo como é muito escasso o tempo de 3 minutos. Como somos apenas 4 inscritos, eu quero apelar a Vossa Excelência que amplie para 5 minutos. 5 minutos. Muito bem, então agradeço muito a compreensão do presidente dos trabalhos, ilustre Antônio Anastasia. Saúdo o senador Everton, que já me tranquilizou bastante quando disse que está disponível para uma reunião hoje com o doutor Galdino e com o senador Álvaro, que já pressupõe que será sensível para algumas mudanças nesse projeto que veio da Câmara e que, perdoe a dureza da palavra, mas é muito ruim o projeto que veio da Câmara dos Deputados. Ele atenta contra os princípios constitucionais. Quero saudar também a ministra Eliana Calmon, que pacientemente acompanha esta reunião, o senador Anastasia, e a sua presença sinaliza a sua permanente preocupação com a ordem jurídica do país. Ela que foi uma brilhante ministra do STJ, corregedora do Conselho de Justiça, uma patriota na verdadeira acepção da palavra, e está aqui vigilante, porque se não houvesse questionamentos nesta lei, ela não estaria aqui. Ela está aqui porque ela sabe que esta lei não pode prosperar. Eu quero primeiro fazer uma lembrança aí com relação à definição de improbidade. Podemos recorrer a uma definição gramatical. Improbidade administrativa é todo ato que atenta contra os princípios da administração pública. Ora, o que diz a administração pública no mais importante preceito da nossa Constituição? Artigo 37. A administração pública, em qualquer de suas áreas ou instâncias, obedecerá aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência. Ora, se nós seguirmos os princípios da Constituição, o Brasil seria outro. E essa lei da improbidade precisa se cingir a esses princípios. Isto é elementar. Bom, eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Herman Benjamin, se ele ainda estiver conectado, porque me chamou a atenção quando o doutor Herman, brilhante ministro, falou no dolo específico. Porque esse me parece, com todo respeito ao nosso prezadíssimo senador Everton, esse é o cerne da questão. Ele é o problema crucial dessa matéria que veio para nós e que precisamos corrigir, porque limita a improbidade ao dolo específico. Isto é preciso, quando houver uma representação, demonstrar a materialidade do dolo específico. E isto elimina as hipóteses de culpa grave, não é? Do dolo genérico. Então, restringe tudo, isto abre caminho, inúmeros caminhos para todo tipo de infração. O senador lembrou o caso da ponte de madeira. Eu quero usar a mesma figura de uma ponte. Se um prefeito ou um governador, numa rodovia municipal ou estadual, se esse prefeito ou governador for advertido de que determinada ponte está por cair, e ele não liga para isso, não toma providências, e o tempo passa e aquela ponte cai, e morre gente, e há danos materiais, etc. O que é isso? Isto o que é? Isso é dolo? Não. Isto aí é culpa grave, isso é negligência, indolência. Bom, então eu quero perguntar ao doutor Herman Benjamin uma palavra mais sobre esta restrição perigosa que diminui demais a lei da improbidade, taxando no seu artigo 1º, parágrafo 1º, contra o qual eu me insurjo quando apresento o voto em separado e proponho que se admita a culpa grave.
Doutor Benjamin, poderia me responder um pouquinho mais sobre esse perigo, a inconveniência desta limitação ao dolo específico? Senador Lazier, as respostas serão dadas ao conjunto. Perdão, mil desculpas. Bom, o que é mais que eu precisava dizer aqui? Na minha fala na semana passada, lá no Senado, no plenário, eu falei em muitas facilidades desta lei. E fico tranquilo quando o senador Everton está disposto. Por que tem muitas facilidades? Já o senador Álvaro mencionou alguns itens. Eu me permito repetir ou acrescentar mais alguns. Por exemplo, a negação a processo civil quando houver absolvição do criminal. Isso é um absurdo. O ressarcimento pode e deve ser buscado na ação civil, não é? A questão da prescrição retroativa. Isto vai absolver um monte de infratores, né? O prazo de inquérito de 180 dias, isso é um absurdo. Mesmo que se dobre para os 360, conforme discorreu muito bem o doutor Roberto Liviano, há certas circunstâncias, número de testemunhas, localização, quebra de sigilo, etc. Isso demanda muito tempo, é impossível fazer uma instrução em 180 dias. Outro item, restringe a competência, deixando tudo ao Ministério Público. Nós temos que admitir a advocacia pública, que tem direito de participar, e obrigação e necessidade para que haja uma vigilância mais assídua às infrações. A exclusão aos princípios de prestar satisfação quando os partidos trabalham com dinheiro público. É um absurdo essa exclusão, não é? Permitir o retorno a uma função, um funcionário público que foi afastado em processo de culpa ou processo de responsabilização, sai daquele cargo e pode entrar no outro. Isso não é coerente. E eu poderia discorrer muito mais, mas como apresentei, senhor presidente, um voto em separado, e eu peço encarecidamente que o eminente senador Everton considere, ali eu apresento 9 retrocessos. Eu deixo uma pergunta para finalizar, e depois será respondida pelo doutor Liviano, com relação à imprescritibilidade da ação e omissão nestas ações de improbidade. Era a minha participação, agradeço a tolerância. Muito obrigado, eminência senador Lazier Martins. Eu cumprimento e as respostas, serão feitas ao final. Nesse meio tempo, antes da palavra ao senador Benjamin, que é o próximo orador inscrito, eu tomo a liberdade de passar a presidência ao senador Everton, conforme havia combinado com ele, para a conclusão dessa audiência pública, e quero pedir escusas pela minha ausência, mas cumprimento muito todos os convidados e agradeço. Depois teremos a mim, senador Stephenson e senador Vanderlan e as respostas, e agradeço muito. Com licença. Senador Amin, me desculpe, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente,